11º mito sobre meditação. Vou falar o que é a musicomeditativa, o que é esta técnica que nós trabalhamos aqui na Crisson e como é que ela funciona. Okay? Musicomeditativa. Antes de mais, a musicomeditativa foi uma técnica desenvolvida por mim. Em 2008, isto é uma história bastante longa, mas eu vou encurtá-la para que seja simples e direta. Em 2008 eu comecei a desenvolver aprofundadamente esta técnica, a musicomeditativa. Inicialmente tinha o nome de Crisson Meditar, mas entretanto houve uma alteração do nome para musicomeditativa porque acho que fazia muito mais sentido e para não haver confusão do espaço Crisson com a prática de meditação. Então, voltando aqui ao início, musicomeditativa, eu comecei por desenvolver esta técnica de meditação por vários fatores. Primeiro porque eu, como praticante de meditação há imensos anos, eu sentia que faltava alguma coisa nas minhas práticas de meditação. A nível pessoal, sentia que gostava de usar uma técnica e criar uma técnica ou ter uma técnica que me tornasse um momento mais prazeroso, que mais rapidamente eu conseguisse entrar num estado meditativo e que com esta prática eu conseguisse então reduzir o stress, como eu falei no mito anterior. Pronto, estas foram as minhas questões. Como é que será que eu posso criar uma prática de meditação que me seja para mim mais prazerosa, que eu consiga entrar num estado meditativo mais rapidamente e mais intensamente e que eu consiga também libertar o stress, ou seja, gerir as emoções no geral. Eu inicialmente comecei por tentar perceber como é que eu poderia construir a técnica de meditação e a musicomeditativa acaba por ter uma sequência meditativa que facilita então este processo de sair do estado normal até nós conseguirmos entrar num estado meditativo. É uma sequência com 5 passos. Estes 5 passos são feitos sempre todas as práticas e o objetivo realmente da sequência meditativa, onde eu uso inúmeros exercícios de meditação. Para terem uma noção, são 116 sequências diferentes que eu tenho, com o objetivo de induzir a um estado meditativo e não só. Há algumas práticas mais voltadas para a autoestima, outras para o bem-estar, libertação de stress, equilíbrio, libertação de dores, ou seja, há uma infinidade de práticas que vai auxiliar em determinados temas ou áreas da nossa vida. Depois de eu ter criado uma sequência meditativa, sentia que faltava mais alguma coisa que complementasse. E claro, como a minha base de formação académica é a música, ou seja, sou mestrada na área da composição, toda a minha vida estudei música, toda a minha vida trabalhei com música e quando eu estava ainda na altura a concluir a minha licenciatura, surgiu ao mesmo tempo, ou seja, em dois polos diferentes, surgiu aquela necessidade de explorar a música de uma forma diferente. E então surgiu a ideia de por que eu não vou tentar aliar então a música como uma fonte terapêutica à meditação para que então as duas consigam levar ao tal estado meditativo que eu tanto queria conseguir, tornando o momento mais prazeroso, mais rápido e que alterasse e ajudasse nesta gestão de emoções para que nós consigamos ter uma nova forma de estar na vida. Então eu comecei a explorar os sons. Que sons é que eu poderia produzir? Comecei a estudar o corpo humano a nível físico, a nível psicológico, a nível energético, falando da aura, dos chakras também. Ou seja, estudei um pouco como é que este aparelho maravilhoso que nós temos chamado corpo físico e extrafísico funcionava. Tentei perceber energeticamente qual a sua ligação a nível de corpo com a música, com os estados meditativos. Então eu fiz uma pesquisa bastante profunda sobre estas várias áreas que eu acabei de falar e também sobre a musicoterapia. Não a musicoterapia que nós usamos nas alterações das cognições, ou seja, a auxiliar em problemas cognitivos, em deficiências, etc. Não nesse tipo de meditação, de musicomeditativa, mas sim fui estudar a musicoterapia que adivinha dos nossos antepassados, como os povos xamãs, como é que eles usavam a música para auxiliar na cura do corpo físico e daquilo que nós conhecemos hoje em dia, o corpo extrafísico, ou aura e chakras.
e cheguei à conclusão que eu sim, então poderia usar a música dessa forma, auxiliando, ligando a música com a sequência meditativa. Então criei uma sequência musical, ou seja, uma partitura, uma música, que liguei com a estrutura da meditação, que é a estrutura que eu já tinha criado, conjuguei determinados instrumentos, determinados sons, ou seja, cada uma das 116 práticas que existem de música meditativa, existem sons, ou seja, existem 116 músicas que acompanham essa prática, essa sequência meditativa. Não sei se me estão a entender, se eu estou a falar muito rápido, se tiverem dúvidas podem colocar. Ou seja, aliei a música, as 116 sequências musicais, às 116 sequências meditativas. Ou seja, na realidade, eu construí uma música a pensar nas sequências meditativas. Tentei perceber que instrumentos é que funcionariam melhor, que tipo de música, se lenta, se rápida, aguda, grave. Ou seja, uma série de fatores que eu tentei explorar. E até que em 2011 comecei então a pôr mãos à prática e não só passei desta parte de exploração a nível sozinha e não só com os familiares, mas passei também a usar no público e tentar perceber de que forma é que o público recebia esta minha nova técnica que eu estava a explorar. E fui percebendo que aquilo que eu sentia, que eu tinha pensado, começava a fazer sentido e começava a ganhar sentido. As pessoas começavam a reagir consoante aquilo que eu planeei na minha mente. Isto, claro, que me deu mais motivação para eu cada vez mais continuar. Ainda hoje, estamos em 2020, continuo a estudar novas formas, ok? Isto é só uma à parte, mas voltando lá atrás. Então, em 2011, eu começo a usar a música meditativa com as pessoas, começo a ter o feedback das pessoas em relação a como é que esta estrutura funciona, começo também a adaptar, a ver aquilo que funciona melhor, aquilo que não funciona melhor, ou seja, começo a selecionar. Em 2014 eu faço um estudo privado, sem nenhum apoio público, sem nenhuma universidade a nível privado, porque lá está, sou uma apaixonada por investigação. E então eu decido fazer um estudo assim um bocadinho mais aprofundado com algumas das pessoas que praticavam a música meditativa comigo na altura, e o objetivo daquele estudo era tentar perceber de que forma é que aquela técnica de meditação estava a auxiliar na redução das dores das pessoas. Ou seja, eu fazia a avaliação antes da sessão, fazia a avaliação da dor da pessoa. No final da sessão nós fazíamos já uma avaliação, para além de uma descrição que todas as pessoas explicavam, pronto, uma avaliação no sentido de eu perceber até que ponto esta técnica estava a auxiliar as pessoas a diminuírem as suas dores. E qual é o meu espanto em 2014 quando percebo que realmente há uma grande diminuição a nível de dores físicas que as pessoas têm no final da minha prática e que depois acabam por levar isso para o dia delas. Bem, então aí ganhei ainda mais vontade de continuar a explorar, continuar a investir, continuar a desenvolver, continuar a perceber de que forma é que elas continuariam a funcionar. Sim, porque na altura eu não tinha 116 técnicas, na altura tinha algumas, e estas 116 sequências foram-se desenvolvendo ao longo destes anos. Entretanto, em 2016 aumentei um bocadinho o meu desafio sobre a música meditativa e decidi ingressar novamente na Universidade de Aveiro, novamente na área da música, e decidi levar para a Universidade de Aveiro assim uma área um bocadinho diferente, que era então a música meditativa, que na altura se chamava Criação Meditada. Então o meu estudo passou na altura, o estudo científico na Universidade de Aveiro, foi o meu projeto científico de investigação do meu mestrado, ao qual eu apresentei e fiz defesa, e com muito sucesso se concretizou. E este estudo na altura era para perceber então de que forma é que esta técnica de música meditativa, então ela usando sons ao vivo ou sons gravados funcionaria melhor, qual das partes é que funcionaria melhor. Logo percebemos e concluímos, ou seja, percebi e concluí que os sons ao vivo têm muito mais impacto do que um som gravado ou através de uma coluna. Depois também tentei perceber de que forma uma prática sem uma sequência meditativa, ou seja,
comparar uma técnica de meditação sem esta sequência meditativa e sem esta música a acompanhar esta sequência meditativa era comparada com uma técnica que não tinha nada disto, comparada com a música meditativa e tentar perceber de que forma é que as pessoas reagiam a estas diferentes técnicas. O meu espanto realmente também foi tentar perceber que a músico-meditativa mais rapidamente induzia as pessoas num estado meditativo, ou seja, num estado de relaxamento corporal, relaxamento mental e etc. Por aí adiante. Para além disso, também queria perceber quais os benefícios que esta prática dava às pessoas que estavam a praticar dentro da prática e fora da prática. Muito feliz eu fiquei em perceber que realmente a músico-meditativa tem inúmeros benefícios, nomeadamente realmente no controle de stress, na gestão emocional, aprender a lidar com a ansiedade, aprender no geral a lidar com as nossas emoções e a reagir de forma diferente perante as situações do nosso dia-a-dia. Não só dentro da prática as pessoas sentiam-se muito melhores, muito mais relaxadas, muito mais tranquilas, muito mais felizes, mas também fora da prática elas sentiam que nos dias em que praticavam meditação tinham um dia muito mais proveitoso do que daqueles dias que não praticavam meditação, e também se concluiu que desde que começaram a praticar a músico-meditativa os seus dias foram no geral melhorando, mesmo não estando a praticar a músico-meditativa comparado com o anterior. Ou seja, no geral pude perceber que a músico-meditativa tem realmente inúmeras vantagens nos seus praticantes. Esta técnica, como eu já falei, une uma sequência meditativa com uma sequência musicoterapêutica. O objetivo destas duas sequências é produzir efeitos psicológicos, psicofisiológicos, ou seja, psicológicos e fisiológicos, ou seja, a alteração do nosso corpo, das nossas hormonas, como já falei nos mitos anteriores, e para além desta alteração a nível psicológica e fisiológica, fazer também uma alteração comportamental. Sabemos à partida que a pessoa não vai mudar o seu comportamento do dia para a noite. Isto é necessário haver uma atividade contínua, um exercício contínuo para que possa realmente fazer mudanças comportamentais no futuro. Mas, sim, a músico-meditativa, e isto falo não só pela minha experiência como praticante, mas também como experiência que eu tenho com as pessoas que praticam a músico-meditativa comigo, e elas realmente mudam a sua forma de estar na vida, mudam os seus comportamentos, e é uma ferramenta maravilhosa para eles se sentirem realmente muito mais equilibrados no seu dia-a-dia. Por isso, na realidade, é uma técnica que tem muitos efeitos positivos. Há uns senãos, pessoas que sejam musicocongénitas, ou seja, que repelem a música. Há pessoas que não gostam de música, ok? Então esta prática não é mais adequada para pessoas que não gostam de música. E pessoas que tenham esquizofrenia. É preciso fazer uma prática individual e com determinada atenção e cuidado. Ou seja, são os dois fatores que nós temos de ter em conta quando estamos a praticar a músico-meditativa. A músico-meditativa não pode ser praticada sem um orientador, pois só mesmo com um professor orientador é que vocês realmente podem usufruir desta prática, precisamente porque é o professor orientador que vai auxiliar neste processo de entrar num estado meditativo. Eu não sei se vocês compreenderam muito bem, se não compreenderam, se têm dúvidas, se não têm dúvidas, mas eu espero que tenham ficado esclarecidos o que é isto da músico-meditativa, que prática de meditação é esta que é usada aqui na Crisson. Então, só em forma de conclusão, a músico-meditativa é uma técnica que une meditação e musicoterapia e tem como objetivo principal, entre outros, tem como objetivo principal auxiliar a gerir as emoções. Numa prática presente, o objetivo é induzir o praticante a um estado meditativo que a partir daí eu consigo então fazer alterações psicofisiológicas e comportamentais na vida dessas pessoas. Realmente, eu espero que tenham assim esclarecido.
sei também que a musicomeditativa é uma prática que vai estar em constante evolução. Há muitas coisas que estão por trás desta prática de musicomeditativa. Quando eu dou formação, quando eu dei formação a alguns professores e orientadores de musicomeditativa que estão agora também espalhados aí pelo país, se quiser também ser professor e orientador, pode sê-lo, mediante formação. Ou seja, quando eu dei esta formação e que as pessoas vinham para cá, se calhar como se calhar não, é verdade, vinham para vir fazer esta formação de musicomeditativa com uma ideia completamente diferente daquilo que é. Há uma estrutura muito profunda por trás. Cada coisa que é feita nesta prática tem uma sequência, tem um objetivo, ou seja, eu não vou tocar numa taça tibetana, ou eu não vou tocar um tambor, ou eu não vou tocar um drum, ou eu não vou tocar um udu, ou eu não vou tocar um piano, ou eu não vou tocar uma guitarra, ou seja, eu não vou tocar nada que não seja pensado, não seja definido e que não tenha um objetivo bem pré-definido para induzir aquela pessoa em determinado estado, em determinada alteração. Ou seja, tudo é muito bem pensado, tudo é muito planeado e acredito plenamente que a prática esteja em constante evolução, porque nós, seres humanos, estamos sempre em constante evolução, não há nada estágnico. É óbvio que a estrutura está criada, vou sempre experimentando novas formas, novos instrumentos, estou sempre em busca de novos desafios, mas a estrutura base está cá. Esta estrutura base, que é seguem 116 sequências diferentes, com objetivos, todas estas 116 sequências diferentes têm objetivos diferentes, são todos diferentes. Todas estas 116 sequências diferentes são usadas com instrumentos diferentes, com sequências musicais diferentes, ou seja, com um objetivo e um propósito muito bem definido. No geral, é isto, a musicomeditativa. Eu acho que é aquilo que reflete também quem eu sou, é aquilo que reflete como eu vejo a vida, como eu sinto a meditação, como eu sinto a música, porque para mim, desde sempre que esta parte mais energética, esta parte mais espiritual fez parte da minha vida. E a musicomeditativa, embora não tenha nenhuma ligação com nenhuma crença religiosa, está completamente fora disso, mas ela tem uma ligação muito energética com este estudo energético do nosso corpo, a nossa energia, como é que o nosso corpo funciona, quais os sistemas que estão a funcionar, que atividade é que está ali a ser usada, que ligação de som é que funciona melhor com aquele sistema ou com aquela hormona, ou que som é que vai ajudar a diminuir a hormona do cortisol, que som é que vai ajudar a aumentar a hormona da serotonina, ou seja, isto foram explorações que eu fui fazendo. É óbvio que há muito mais para descobrir, é óbvio que há muito mais para explorar e eu vou estar cá sempre para fazer este desenvolvimento, esta pesquisa, acho que eterna, sobre a prática. Eu espero que vos tenha esclarecido, eu espero que se sintam bem neste momento, eu espero que estejam a aproveitar este momento de quarentena para refletirem, para se estruturarem, para criarem novas formas. Quem não está a praticar meditação em casa, pode fazê-lo. Tenho vídeos que foram colocados aqui na Crisson ou no YouTube, também na Crisson.pt ou Associação Crisson, no Instagram, no próprio site da Crisson, crisson.pt. Tem lá vídeos sobre alguns exercícios que vocês podem usar em casa. Ou seja, aproveitem este momento para explorar aqui um bocadinho mais a prática de meditação na vossa vida. Se quiserem experimentar uma prática de musicomeditativa, embora tenha noção que é completamente diferente estarmos através de uma tela ou estarem presencialmente, poderão fazê-lo. Quarta-feira às 11 é a aula que nós estamos a ter em direto. Poderei ter outros horários mediante pedidos também, claro. Poderão entrar em contacto comigo para esclarecer alguma dúvida. E se tiverem dúvidas, temas, coisas que queiram explorar sobre a meditação, sobre a musicoterapia dentro desta área que eu estou a desenvolver, poderão fazê-lo, enviem as vossas mensagens e assim desta forma eu também posso esclarecer as outras pessoas que me seguem aqui do direto. Da minha parte, obrigada por terem estado aí. Eu espero que tenham sido esclarecidos. Cuidem da vossa saúde, fiquem em casa e eu conto convosco aqui na próxima quinta-feira às 18 horas. Até lá. Abraços.